E o Senado Federal aprovou o projeto de lei 2510/19, de autoria do deputado federal Rogério Peninha Mendonça, que flexibiliza as regras para as construções nas margens de rios no perímetro urbano. De acordo com o texto, a decisão da Área de Preservação Permanente, APP, dentro das cidades, fica a cargo de cada município, conforme a realidade local. Para falar mais sobre o assunto, estamos recebendo o chefe de gabinete do deputado Peninha, Rafael Pezente. Olá, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Marcelo. É uma satisfação estar conversando contigo e com a baita audiência que tem a RBA TV em toda a nossa região. Prazer é nosso. Rafael, o texto sofreu alterações e, por isso, voltará para análise da Câmara dos Deputados? Isso porque o texto saiu da Câmara dos Deputados, foi aprovado por 314 a 140, uma margem grande, foi para o Senado, teve alterações. E quando o Senado mexe em uma vírgula do projeto, o texto precisa voltar para a Câmara. Então, a partir dessa semana, os deputados voltam a analisar essas alterações que o Senado propôs. O texto aprovado no Senado Federal teve a inclusão de 2 emendas. Isso. Uma das emendas diz que precisa ser respeitado 15 metros nas margens dos rios, dos córregos, dos cursos d'água, para você fazer qualquer edificação, seja um prédio de 20 andares ou uma casinha de cachorro. E a outra emenda, outra alteração que o Senado propôs, diz respeito às áreas consolidadas, que só poderia valer essas regras em áreas que já estão urbanizadas. Rafael, o deputado Peninha está trabalhando pela aprovação do texto original sem as emendas? O deputado Peninha está entrando em contato com as suas lideranças para saber o que elas querem, porque às vezes, Marcelo, na política, o ótimo é inimigo do bom. A gente precisa trabalhar naquilo que é possível, não naquilo que é o ideal. Então, estamos em contato com as nossas lideranças para saber o que de fato elas pensam, porque algumas, inclusive, já têm sinalizado que mesmo com as alterações do Senado, o projeto ainda segue muito bom. Os terrenos que ainda não contam com edificações têm que continuar obedecendo às regras do Código Florestal? Nas áreas que ainda não estão urbanizadas. Mas, por exemplo, num bairro que já tem bastante casa construída, tem um ou outro terreno vago, esses terrenos eles têm que ser utilizados. Porque, afinal de contas, a pessoa comprou o terreno, está pagando IPTU e não consegue utilizar, aliás, não consegue nem fazer a roçada. A legislação não permite. Então, essas áreas que já estão consolidadas, elas precisam estar abertas para edificações. Rafael, a gente já conversou com o prefeito de Ibirama sobre o assunto, né? O projeto original ele foi tema de muitos debates e audiências públicas, que ele está muito bem consolidado, né? Isso, e Ibirama é um caso à parte. Eu até estava agora há pouco na Câmara de Vereadores de Rio do Sul, o presidente Marcão abriu espaço para mim e falei lá a respeito disso. Em Ibirama, Marcelo, você acredita que tem uma construção a 200 metros do rio que está embargada? Porque lá o rio Hercílio ele é muito largo, só que é muito rasinho, você passa com água na canela. Então, a 200 metros de distância do rio tem uma obra que não pode mais ser construída. Entre o rio e essa obra, tem casa, tem comércio, tem rua, mas aquela obra está embargada. Então, a gente precisa mudar essa legislação para se adequar à realidade local. É impossível que no Brasil, com dimensões continentais, nós tenhamos apenas uma legislação ambiental. A nossa região aqui do Alto Vale do Itajaí é mais parecida com o relevo da Europa do que com o relevo do norte, do nordeste do nosso país. É por isso que os vereadores, os políticos locais, têm que ter a decisão do que é melhor para cada cidade, para cada região. Rafael, com essa mudança, a metragem ela passa a ser definida com base aí no plano diretor, leis de uso do solo, conselhos do meio ambiente, audiências públicas com a participação da população? Exatamente. Vai estar na mão de cada vereador, de cada Câmara de Vereadores dos municípios, determinar qual é a distância que precisa ser respeitada. Porque a nossa região ela é diferente das demais. Eu morei durante 11 anos em Brasília. Você sai de Brasília e vai para Goiânia, dá mais ou menos 200 quilômetros, Marcelo. Você passa em 3, 4 pontes. Sai aqui de Rio do Sul e vai para o bairro Navegantes. Sai do centro da cidade, vai para um bairro qualquer. Olha quantos córregos, quantos rios você precisa atravessar. Então a água, essa abundância de água que já foi uma bênção para a nossa região, hoje é um baita de um problema. Por isso que os vereadores, prefeito e a nossa vice-prefeita, doutora Carla, vai se reunir com a comunidade nos bairros, nas localidades do interior, para definir essas questões. Ou seja, vamos tentar resumir isso, cada município tem a sua particularidade. Então, cada município deve decidir conforme o que é melhor aí no plano de gestão
para o município. Sem dúvida, porque é impossível que os engravatados de Brasília saibam o que é melhor para a população rio-sulense. Quem sabe o que é melhor para a população de Rio do Sul é a população de Rio do Sul e os seus representantes locais. A gente só está com essa bagunça toda. Peninha só apresentou esse projeto porque o STJ lá em Brasília tomou uma decisão absurda. E daí eles, enrolados numa gravata, despachando no ar-condicionado, para eles fica muito fácil, né? Obrigar alguém a fazer qualquer coisa que seja. É por isso que essas decisões têm que ser trazidas para cá, onde as pessoas moram, onde as pessoas vivem e onde o calo realmente aperta. Rafael, o que acontece agora com o projeto? O projeto ele vai tramitar a partir dessa semana na Câmara dos Deputados e aí os parlamentares vão analisar se eles aceitam ou não aceitam as alterações que o Senado propôs. Depois que passar essa fase, que a gente estima que leve mais ou menos 2 ou 3 semanas, ele vai para a mesa do presidente da República, Jair Bolsonaro, que já deu a palavra ao deputado Peninha, que sancionará o texto, transformará esse projeto numa lei. Então, é questão de algumas semanas. Vamos colocar um mês, porque a gente não pode ter boas expectativas tão boas assim quando se trata de Brasília, né? Não no cenário atual. Mas a gente espera que dentro de um mês e pouquinho, esse assunto já esteja superado e a região possa continuar se desenvolvendo, porque hoje está atravancado. Rafael, a gente agradece a sua participação aqui no Jornal Regional para discutir um assunto tão importante e que impacta a vida de todos os moradores. E eu agradeço a oportunidade de conversar com a audiência da RBA TV e a gente está com o gabinete em Brasília à disposição. Afinal de contas, é você que está pagando aquela estrutura, então você também tem o direito de aproveitar. Muito obrigado. Valeu.